Olá, amigos. Boa noite a todos, a todas. Estão mais uma vez conosco nesse encontro especialíssimo em que nós buscamos o coração de Jesus por meio da palavra inspiradora, das histórias inesquecíveis, reunidas na obra Boa Nova do Espírito Humberto de Campos. Oi, Adriana. Bom ter você aqui comigo. Vamos juntos nessa jornada? Sim, boa noite, Tiago, boa noite a todos. É realmente uma emoção muito grande, né, nos debruçar sobre a Boa Nova, para que a gente possa, nesse momento de transição, poder reviver e viver a Boa Nova. Então, eu achei muito bonita a proposta, né, desse estudo novo, onde nós possamos, então, não apenas ler a vida de Jesus, né, Tiago, como algo lá longe, que está no Evangelho, mas poder, de certa forma, viver, né, no dia a dia, nossas dores, nossas alegrias, então, que possamos trazer para a vida esses ensinamentos. E um capítulo tão lindo, tão profundo, que nos toca muito. Então, é uma alegria imensa estarmos aqui, principalmente com o Tiago, que eu acho de uma infinita profundidade, né, Tiago? Então, realmente é uma alegria muito grande podermos olhar para esse capítulo Jesus e o precursor. Querida, eu que me sinto muito grato à vida por estar com você aqui, né? A gente sabe que esses reencontros são oportunos para que a gente possa florescer cada vez mais. E no estudo de hoje, nós temos um capítulo importantíssimo. Podemos dizer, amigos, que nós estamos tratando de cenas da vida de Jesus entre nós, quando ele esteve aqui, na Palestina, há pouco mais de 2000 anos. Trazer reflexões oportunas a partir dessas obras tem sido o móvel de muitos amigos e corações, espíritas ou não, espíritas cristãos. Muitos cristãos têm se debruçado sobre essas histórias, né, a partir dos próprios evangelhos, e buscado refletir sobre ensinamentos mais profundos. Ao trazermos a reflexão para vivermos essa mensagem na intimidade do nosso espírito, nós estamos problematizando uma dimensão prática, experiencial, vivencial da mensagem evangélica. E para isso, nós estamos usando aqui das ferramentas da psicologia, que são vitoriosas, conquistas muito importantes, tanto no campo humano, da ciência da psique, quanto também na ciência do espírito, a partir daqueles que trabalham na perspectiva transpessoal. Então, para nós, teremos hoje alguns ângulos de vista sobre essa história sensível e delicada que toca a infância de Jesus, toca a infância de João Batista, troca o tema sobre a maternidade, tem duas mães presentes nessa história, e toda a simbologia por trás de Jesus, como este amigo que em sua vida épica, vou usar essa expressão, traz consigo a representação do que é uma vida dedicada à lucidez, ao amadurecimento, ao sacrifício e ao amor. Em última instância, um alcance no campo da individuação. Vou fazer aqui uma propaganda, porque foi uma referência importante, e lembremos, as bibliotecas do mundo estão povoadas de obras e mais obras importantíssimas, escritas por espíritos dedicados em suas missões, em qualquer que seja o campo da ciência, e que contribuem para encontrarmos a verdade, ainda que ainda relativa. Nesse sentido, faço aqui uma pequena divulgação. Edward Edinger, psicólogo junguiano, das figuras mais importantes que tivemos na história da psicologia junguiana no século XX e início do século XXI, com a obra O Arquétipo Cristão, um comentário junguiano sobre a vida de Cristo. Traremos elementos dessas reflexões do querido Edgar para as nossas reflexões. Para pensarmos, então, que se Jesus representa uma totalidade realizada, um espírito realizado, ele é uma imagem, então, do espírito realizado. Ele é uma imagem do self, esse conceito tão especial que Joana de Ângeles traz
para as suas reflexões, em sua coleção psicológica, em que Jesus, então, é essa imagem arquetípica desta totalidade. Esse centro que organiza em nós a nossa própria psique, que é um self, e que busca em um caminho visto a partir da vida do Cristo, como a sua vida é uma narrativa simbólica deste processo de individuação, de realização do espírito. É a ideia de que o ego, cada um de nós, nessa individualidade constituída na nossa humanidade comum, o ego passa a buscar formas de atender aos apelos dessa totalidade que constantemente, pela vida, pelas circunstâncias, pelas pessoas e pelas experiências internas, incluindo sonhos, nos convoca a uma jornada e que nós temos tido muita dificuldade em atender. Na história de hoje, temos um encontro simbólico entre duas personagens muito importantes da história cristã, Jesus e João Batista, mas que são uma simbologia também da alma. E nós vamos chegar lá. Para que a gente possa, então, explicar o self a partir dessa história contida em Jesus, o precursor, nós temos que pensar por excelência que Jesus é uma representação dessa figura divina, transcendente, a que todos nós um dia alcançaremos. Essa jornada multimilenar, amigos, e que é melhor dizer de milhões, talvez bilhões e bilhões de anos, vai nos exigir, a partir de um movimento de nascermos e morrermos como espíritos de encarnação em encarnação, chegarmos a uma representação de que, quando conscientes, estaremos como Ele, conectados com essa transcendência. De forma geral, nós temos os evangelhos reunidos e catalogados, um mapa dessa individuação. É como se a história de Jesus, é como que as histórias contidas ali, elas representam não apenas textos religiosos, e que nós espíritas aproveitamos para nosso esclarecimento, mas são mapas simbólicos dessa jornada da individuação. Então, cada ato, cada gesto, cada orientação, cada alerta em que Jesus faz em suas histórias, sem dúvida, são eventos que podem ser interpretados como etapas de processo de transformação psíquica, de transformação da alma. Então, que a gente possa hoje nos debruçarmos nessa história, olharmos por novos ângulos, lançarmos novos olhares em singelas reflexões e ofertas do nosso coração. Certo, Adriana? Isso. Primeiro eu quero falar, né, da surpresa que eu fui tendo a partir do momento que a gente vai olhando para o texto, né, Tiago, com um outro olhar. Porque quando eu li a primeira vez esse livro, eu era ainda adolescente, quase criança, e, e eu vi uma história, né? Assim, eu li a história de Jesus, a história de João, o precursor, aquela coisa bem histórica. E a partir do momento que agora, né, depois de muitos anos, eu pude reler com o olhar da psicologia, eu fui me encantando com o que a gente ia olhando e vendo, o que no primeiro momento não foi possível a gente entender, a gente localizar no texto. Então, a primeira coisa que eu quero pontuar é a surpresa que eu fui tendo a partir do momento que eu fui olhando com esse viés da psicologia. E aí a gente entende Kardec quando coloca na Revista Espírita que seria uma revista de estudos psicológicos, né? Então, eu acho que o primeiro ponto para que a gente possa viver a Boa Nova é poder fazer uma releitura do Evangelho de Jesus como um roteiro para a vida, realmente, né? Como um mapa para a alma, porque esse mapa nos mostra, nos coloca, né, diante de nós mesmos. Então, que a gente possa, nesse projeto, todos os capítulos, estar olhando além do fato histórico e estar podendo, então, fazer essa ponte do contexto histórico objetivo desse Jesus homem, mas olhando ele enquanto essa possibilidade de um modelo e guia. E, portanto, como um modelo e guia, ele vai mostrando como ele fez e como a gente pode seguir, né, esse processo
vivendo a nossa própria história. Então, a primeira questão que eu coloco é essa, né? O quanto foi muito bonito poder descobrindo essas pérolas no decorrer. E o segundo ponto, eu gosto de fazendo perguntas. Então, quando eu vou lendo um texto, eu gosto de estar perguntando e dialogando com o autor. Então, eu vou fazer uma pergunta inicial para que a gente, né, eu e o Tiago, possamos estar construindo essa narrativa e que no decorrer do próprio texto o próprio texto possa ir respondendo. Né? Então, eu fiquei pensando, eu perguntei para Humberto, por que você, né, ao escrever uma história sobre Jesus e o precursor, começa falando das mães? Né? Então, é algo que a gente vai deixar penduradinho aí, para que a gente possa tecendo essa história, pensando exatamente por que ele faz dessa forma. E de uma forma belíssima, porque no primeiro parágrafo ele já começa dizendo assim: após a famosa apresentação de Jesus aos doutores do Templo de Jerusalém, Maria recebeu a visita de Isabel e de seu filho em uma casinha pobre de Nazaré. Então, olha que interessante. Primeiro parágrafo, onde ele vai falar de Jesus e do precursor, ele traz uma cena, a princípio, truncada, né? Começa ali falando de Maria, conversando, né? E se a gente olhar a cena, ela é algo até assim simples, né? Uma conversa boba de duas mães que estão ali preocupadas com os filhos, e adolescentes, porque eles dois são adolescentes. Então, a primeira coisa que eu acho interessante é a gente estar comentando esse contexto, né, Tiago? E o que aconteceu antes dessa cena, por que elas estão ali, por que elas estão preocupadas, né? Então, se a gente pensar, essa história começa exatamente no momento em que, logo depois, então teve a Páscoa, a família de José e Maria vão, juntamente com a maioria daquelas pessoas, né, vão até Jerusalém para poder celebrar a Páscoa, e após a celebração, eles estão voltando para poder, de certa forma, voltar para casa, né? E quando Maria descobre que Jesus não estava junto com os outros adolescentes do grupo, e eles voltam para Jerusalém, e eles então ela percebe que Jesus está lá no templo conversando com aqueles doutores da lei, e ele fica lá por 3 dias, né? Imagina, um menino, um adolescente de 12 anos, que fica 3 dias numa conversa, e a resposta, né, quando Maria chega, imagina, né, eu quero que as mães aqui se perguntem, né, o que elas sentiriam do filho de 14 anos desaparecer por 3 dias, ela desesperada com o pai procurando, ela chega para o filho e fala: nossa, onde que você está? Né? Imagina o desespero dessa mãe. E a resposta de Jesus é: por que é que me procuráveis? Não sabeis que me convém tratar dos negócios de meu pai? E aí, Tiago, o que você acha dessa resposta que Jesus dá com 12 anos, né? Assim, diante de uma mãe tão preocupada e tão, né, desesperada mesmo, né? Vamos se colocar no lugar dela. Não deve ser fácil. O que é interessante é que toda vez que nós assumimos um papel na cultura e na sociedade, nós tendemos a repetir certos padrões da cultura, das atitudes em relação a esses papéis. Então, ser mãe é estar preocupada, é estar interessada. No contexto especial que você descreve o desaparecimento de Jesus, muitos podem até pensar: como que esses pais, José e Maria, foram tão relapsos a ponto dessa criança ter se perdido e só terem notado um dia depois do sumiço dela, no retorno da caravana? A gente precisa entender, amigos, que esse contexto, as pessoas elas se deslocavam em grandes grupos e todos cuidavam de todos. Então, se uma criança aparentemente não está presente ali, ela possivelmente estaria sendo cuidada por uma outra pessoa. Mas, no caso, de fato, Jesus deu ficado para trás. Ele ficou em Jerusalém. E é interessante, então, que a ansiedade, a preocupação genuína da mãe, Maria,
ao encontrar Jesus no templo, lhe indaga, né? E naquele momento Jesus, ainda que seja um pré-adolescente, né? Uma criança chegando na adolescência, ele não tem um olhar psíquico perante a mãe no lugar dela como mãe. É interessante isso. Há uma lucidez daquele espírito de compreender dimensões muito importantes do que está acontecendo naquelas discussões com os doutores da lei. Então ele ultrapassa apenas aquela dimensão de um lugar como um filho daquela mulher e ele faz essa pergunta: por que está me procurando? Eu estou cuidando dos negócios do meu pai. Isso tem uma profundidade de uma consciência cósmica, ainda que seja biologicamente um pré-adolescente. Curioso isso, né? Porque muitas vezes nós vamos encontrar nos evangelhos várias vezes em que Jesus ele coloca em xeque a nossa lealdade, né? Ele coloca em xeque a maneira como nós somos fiéis, né, aos nossos pais e mães, no que diz respeito a esses complexos relacionados ao paterno e o materno. E ele coloca em xeque isso. Ele diz assim: para além dessas relações psíquicas de lealdade que vocês estabeleceram no curso de uma história familiar, existe um destino mais profundo do espírito e que precisa ser alcançado. Olha quem voltou, gente. Olha a boa nova chegando. Cheguei, boa nova. Então, amigos, para além dos papéis das personas, para além dos compromissos, que sem dúvida são responsabilidades que temos perante a vida, o coletivo, a família, Jesus ele alcança um olhar que é muito mais profundo. Ele está tratando uma identidade que todos nós possuímos, mas que muitas vezes está nublada por certos valores e ideias representativos que nós muitas vezes alimentamos por muito tempo. Então a pergunta de Jesus, ela é: eu estou aqui falando de uma questão que transcende esse lugar, do seu lugar como mãe e o meu lugar como filho. Essas almas muito lúcidas, e Jesus há um lugar de lucidez que nós não somos capazes de compreender, ele vai num loco de muita verdade, né? Ele alcança muita profundidade isso. Falando em profundidade, é isso que a resposta dele está trazendo, Adriana. É uma resposta de profundidade, de revelação. E assim, né, Tiago, o que é importante nessa resposta é que se a gente olharmos novamente para o contexto histórico, a gente vinha de um modelo, de uma ideia de um Deus, aquele Deus antropomórfico, aquele Deus punitivo, né? Vamos lembrar de Jó, que pune, que testa os seus filhos. Então, veja, é todo um contexto de uma construção diante de um pai, que Deus é esse, e Jesus vem, num momento histórico, fazer essa divisão do tempo, né? Antes de Cristo e depois de Cristo. E nesse primeiro momento, nessa idade de 12 anos, ele vem e, nesse momento, ele postula uma nova imagem arquetípica de um pai. Não é mais um pai em forma de homem, né? Antropomórfica, mas ele é um pai de amor, um pai de bondade. E aí ele vai, né, Jesus com essa, né, idade de 12 anos, ou seja, um adolescente, pré-adolescente ainda, ele dá a primeira questão, a questão de identidade. Quem é ele? Ele é o filho do pai, né, o primogênito. Então, veja, então ele mostra uma relação com Deus de paternidade. Ele é meu pai. Então, sai dessa imagem de um chefe de uma nação de Israel, que era a ideia que se tinha de Deus, para essa imagem de um pai cuidador e protetor. Então, a primeira coisa, ele vai definir, essa frase vai revelar a identidade de Jesus, né? A relação diferenciada que ele tem com Deus e que a partir dali nós também podemos ter a partir desse modelo, desse exemplo. E depois o sentido de propósito, que é isso que você coloca. Mas tem uma coisinha que eu achei muito legal, que conforme a gente vai olhando o simbolismo todo do texto, eu também descobri uma outra pérola, né? Pelo menos que eu vi. Não sei se vocês vão ver igual.
mas a idade é 12 anos, né? 12 anos. Se a gente pensar, o 12 é um número que determina um ciclo fechado, né? São os 12 meses, formam um ano, são os 12 apóstolos, nós vamos pensar na Jerusalém Celeste. Então, o 12 é um número, né, que vai determinar, é o número das divisões espaço-temporais. Então, ou seja, nesse primeiro momento do nascimento de Jesus até essa idade, ele estava nesse processo reencarnatório ainda, também típico de toda criança que reencarna, todo espírito que reencarna. Mas a partir dessa idade, ele começa um novo ciclo. E aí, essa idade de 12 anos também é algo para a gente estar pensando e olhando, né? Não é acaso que é exatamente nessa idade, onde para nós ainda uma criança de 12 anos fala só, né? Muitas vezes os pais nem percebem, nem dão crédito para o que essa criança está dizendo, um adolescente, mas é um ciclo fechado, ou seja, a partir daquele momento iniciaria na história da humanidade um novo ciclo, que é a própria missão de Jesus. Eu não sei vocês em casa. Eu não tenho filhos ainda, mas tenho muitos sobrinhos. E tenho ouvido histórias muito interessantes de crianças, às vezes muito pequenas, que, diante de uma pergunta de pai, de mãe ou de um cuidador, às vezes respondem com uma profundidade que é desconcertante. É como se alguns, não digo todos, mas alguns espíritos que já mesclam nessa organização subjetiva informação, né, na infância, elementos de espíritos mais lúcidos. E tem um amigo, né, que ele diz assim: eu sou professor universitário, mas muitas vezes eu, em situações de casa com minha filha, que já é uma adolescente, eu problematizo alguma questão que eu não estou sabendo como resolver, seja da relação com a família, seja alguma questão, e de maneira inexplicável, ela vem e diz alguma coisa que eu jamais havia pensado. Ela traz uma resposta de uma capacidade de compreensão de um todo, de ter um insight. E isso, amigos, é importante porque, para além das amarras do que a educação que nós oferecemos aos filhos, existe o espírito ali. E ao confrontar muitas das verdades que nós tentamos estabelecer na vida relacional, às vezes eles trazem matrizes de experiências que transcendem esse constrangimento cultural de valores nossos. Nós teremos que ser humildes perante isso. Nós precisamos saber escutar e ouvir, porque assim como Cristo com Maria, nós teremos esses encontros e nós precisamos estar atentos para essas almas. Faz sentido isso para você, querida? O que você acha? E é tão interessante, é exatamente isso, né, Tiago? Porque muitos pais, com a sua arrogância, a sua prepotência, daquela falsa ideia de um todo saber, é, é, a questão do poder, né? Eu mando e quem é inteligente obedece. Deixa de ouvir os filhos, né? Então, quando esse pai fala que ele presta atenção na criança, na filha, e ouve essas pontuações tão profundas, é sempre isso que eu falo quando eu estou atendendo um pai e uma mãe, né? A gente não sabe quem é esse ser que está ali. Então, para que eu possa ser respeitado, eu preciso primeiramente respeitar esse ser. Porque, veja, Maria e Isabel, elas sabiam que elas estavam diante de duas almas nobres, ou seja, elas sabiam, tudo bem que teve ali o anjo Gabriel, né? O Gabriel se apresenta para as duas, e ele fala da gravidez, né? Tanto para uma quanto para a outra. Eram gravidez, de certa forma, diferenciadas, porque, segundo o relato do Evangelho, que hoje a gente vai aprofundar e entender o que é esse ser virgem, né? Então, uma virgindade, uma mãe que tem uma criança, uma virgem gerando um filho, e a própria Isabel, que era uma senhora de idade,
e ela já não podia gerar filhos, mesmo pela idade, e também porque ela tinha tido uma questão, né, de infertilidade. E, de repente, as duas, né, de uma forma milagrosa, né, segundo os relatos do Evangelho, elas, então, recebendo a visita do anjo, elas acabam podendo gerar 2 filhos. Então, elas tiveram a anunciação do anjo, elas receberam essa gravidez milagrosa, tiveram uma promessa de um filho. Então, elas tiveram aviso, a gente não tem. Mas se a gente tiver olhos, né, Tiago, para ver essa criança e ouvidos para ouvir o que ela fala, a gente começa a perceber, principalmente nesse momento de transição, que essas almas que estão chegando são almas diferenciadas para poder fazer esse trabalho da transição planetária. Então, a importância, a partir desse momento, mais do que nunca, sempre foi importante, mas mais do que nunca saber que essas almas, esses espíritos que estão adentrando aos nossos lares, eles já trazem uma bagagem e merecem respeito. Então, eu acho que a primeira coisa que é importante é isso, né? Quem são os meus filhos? Quem são as minhas filhas? Então, são espíritos que reencarnam e que merecem esse olhar diferenciado e o respeito, né? Então, não cabe mais aquele modelo de pai que manda e o filho que obedece. A gente precisa, a partir de agora, o diálogo, né? O entendimento entre pais e filhos. Vale dizer, amigos, que num estudo comparado, nós temos um momento histórico em que esses personagens estão vivendo numa ambiência cultural com valores bastante tradicionais, sabe? Uma cultura bastante enraizada em uma perspectiva coletiva, bastante religiosa, né? E se pensarmos hoje, trazendo a ideia, e aprofundaremos mais daqui a pouco essa questão, mas pensando hoje, os espaços hoje que democratizaram o acesso à informação, né, a própria amadurecimento da ciência pedagógica mostra que autoritarismo e a lógica disciplinar apenas pela disciplina, isso não mais é capaz de servir como um instrumento para cuidado, para a educação de filhos. Nós precisamos amadurecer isso, aprofundando essas questões. Querida, você estava dizendo sobre a questão desses papéis, em que Maria e Isabel passam a conversar em torno dessas particularidades da maneira como esses 2 espíritos, Jesus e João Batista, chegaram a ela. Sempre que nós espíritas ouvimos a palavra milagre, como é que a gente deve interpretar isso? Já pensaram? Se eu ler a palavra milagre, o que é um milagre para o espírita? Milagre, amigos, é a ignorância de uma lei. Se houve a viabilização de 2 gravidezes, em Maria e em Isabel, é porque existiam mecanismos nas leis que regem a vida que viabilizaram que eles chegassem, né, para serem gestados no ventre dessas 2 mulheres. Então, por trás de uma cultura religiosa bastante arraigada, sem dúvida que esses elementos mágicos, transcendentes, embelezaram, surpreenderam essas 2 famílias, em um lugar de que essas crianças elas parecem portadoras ou serem representantes de alguma coisa muito mais profunda e estão aqui agora encarnadas como os nossos filhos. Esse movimento perceptual materno em relação aos filhos, nós vamos mais adiante desenvolver melhor essas questões de como isso se desdobrou nesses cuidados. Mas para nós é importante pensar que, diante de um momento como esse, elas discutiam essas questões sobre a vinda dessas 2 almas à Terra. E nesse segundo parágrafo, né, ela diz assim, o Humberto de Campos diz, depois das saudações habituais,
o desdobramento dos assuntos familiares, as duas primas entraram a falar de ambas as crianças, e aí entra, cujo nascimento for antecipado por acontecimentos singulares e cercado de estranhas circunstâncias. E aí a gente vai ver Kardec quando trabalha do maravilhoso e o sobrenatural, e ele vai explicando exatamente essas leis que o Tiago comenta, de que não há nada sobrenatural ou maravilhoso, né? Mas quando nós estamos diante de algo arquetípico, e aí a gente já vai entrando na resposta, né? Porque é que exatamente essas duas mulheres começam, a cena inicia com elas, porque quando a gente fala dessas mães, eu me recordo muito de que Jung trabalha, né, no mundo das mães. E quando ele fala desse mundo das mães, ele até cita Goethe, quando, né, na obra Fausto, quando Mefistófeles leva Fausto para o mundo das mães, que seria uma analogia ao inconsciente coletivo. E aí, quando a gente se depara com as questões de um inconsciente coletivo, que são os arquétipos, é muito comum o surgimento das sincronicidades, né, Tiago? Então, as sincronicidades, que são aquilo que as pessoas entendem como acaso, por acaso chega o anjo e avisa, por acaso ela, de certa forma, era virgem, mas como assim ela é virgem se ela era casada? Como assim? Isabel já era idosa e gerou uma criança. Então, são milagres, mas que pela luz espírita, nós vemos que não são milagres, mas são eventos arquetípicos. Então, para que a gente possa olhar, né, o mundo das mães, é que nós estamos falando de um evento arquetípico, de um evento que é natural e que ele vai se repetir em todas as culturas, em todos os povos, em todas as pessoas, em todas as eras. Então, isso acontece mais ou menos nessa forma. Não que Jesus acontece lá, não, mas Jesus como essa imagem arquetípica do processo de individuação. Então, o processo acontece com todos, em que esse espírito, que a psicologia chama de self, mas é o espírito, ele impulsiona o processo. Né? Então, agora, quando a gente começa a olhar o diálogo entre essas mães e a criança, né, e como elas olham as crianças, a gente vai chegar nesse pensamento de que nós estamos falando de um evento arquetípico. Por isso, dessas estranhas circunstâncias que Humberto de Campos traz aqui no texto, né? A gente pode até mesmo resumir, sabe, Adriana, em algumas ideias centrais, algumas reflexões que vão aparecendo no texto e que vão matriciando representações de personalidade dessas personagens. Então, por exemplo, tanto um quanto o outro, no sentido de que evidenciam a ideia de um destino único e singular em suas vidas, e as mães percebendo, desde a questão do nascimento, como foram gerados, João Batista é descrito como um adolescente introspectivo, meditativo, enquanto Jesus já demonstra uma singular conexão, uma profunda conexão com o divino. E é interessante essa diferença entre eles, que já mostra de fato que Jesus é um espírito na posição que ocupa na história espiritual do nosso planeta. Mas o que é interessante é que tanto um quanto o outro não deixaram de passar pela etapa de infância e adolescência. Né? Eles seguem esse percurso, mas sem dúvida, com suas particularidades que os distinguem, mas é como se estivessem também amadurecendo, possivelmente num processo muito mais rápido, psicologicamente falando, da descoberta dos seus papéis no mundo, dos seus compromissos espirituais perante a vida. E que, em última instância, em um lastro comparativo, mostra o processo de individuação, de realização do espírito em profusão, em movimento. Se Jesus é visto, então, como alguém já em comunhão com o Pai Celestial, ele já simboliza, então, o self que se realizou.
ainda que se encontre uma indumentária biológica, no caso de um pré-adolescente. E a fala dele no texto, né, de estar com Deus, já reflete essa integração entre ele, no caso, um humano, corporificado, humano, e um divino. Essa integração, amigos, entre humano e divino é um dos temas centrais da psicologia analítica de Carl Gustav Jung. João Batista, ele é visto, então, como um precursor. Aqui uma síntese, tá, Adriano? Prometo ser ligeirinho. Ele, como precursor, então, do self, ele é, sem dúvida, uma representação de uma consciência humana que está buscando a verdade, e ele é escrito assim no texto, está no texto do Humberto de Campos, uma voz clamante no deserto. Isso simboliza o quê? Que há uma necessidade no espírito dele em constantes confrontações com as sombras, sejam elas individuais e coletivas, e um processo de purificação da própria consciência. Por quê? Porque ele está num processo de individuação. Então, para que o self dele, a alma dele, possa se expressar, ele está buscando essa verdade. Então, a ideia de que João Batista ele tem uma dinâmica representativa de ser a verdade, de buscar a verdade, e Jesus uma representação do amor, veja que há uma dinâmica interessante. Como que amor e verdade se mesclam na representação dessas duas personagens? A verdade, por excelência, ela é necessária para a gente despertar da nossa consciência. Quando nós nos damos conta de um fato, de uma situação, nós estamos descobrindo verdades novas perante a vida. Mas o amor é necessário porque não basta a lâmina fria da verdade e que nos corta a ignorância, é preciso processos de cura e processo de integração dessa experiência. Quem favorece isso? Amor. Então veja, a figura de Jesus ele é representativa de um lugar em que amor e misericórdia vem proteger, vem de alguma forma aquecer e tornar menos dura a verdade que surge dilacerando, magoando nas nossas experiências. Esta dualidade, ela reflete um equilíbrio necessário em que quanto mais nós espíritas sabemos sobre a vida, não podemos ficar mais indiferentes e frios. Quanto mais verdade descobrimos sobre nós mesmos e sobre a vida, ampliando consciência, mais tem que ser a nossa capacidade de amar nesse processo. Dialética entre o que se pensa, o que se raciocina e o processo de como se sente e experiencia a vida emocionalmente. Faz sentido para você, Adriana, pensar essas ideias? Sim. E muito bonito, né? Pensar em Jesus como esse self, esse centro organizador, que precisa, né, desse ego para ir à frente, para construir e preparar um caminho para que depois o self possa se manifestar, né? Então, olhar, isso que eu achei maravilhoso, né, nessa forma de olhar o texto, de perceber que João tinha que ir à frente mesmo. No final do texto, né, Jesus fala, não, quando Isabel o convida para ir junto, ele fala, não, o João precisa ir na frente. Então, olha só, o ego precisa nascer, a criança nasce a partir de um ano de vida, que essa estrutura egóica é formada. A partir daí, então, esse ego vai entrar em desenvolvimento e lá pela metade da vida que ele começa a perceber, né, realmente que existe um self, que existe um centro organizador e que esse ego devagarzinho precisa desse processo, né, de estar humilde, porque na realidade é o self que seria o dono dessa casa, ele é só um empregado, né? E aí a gente vê, né, nessa questão de modelo e guia, que a gente pode pegar na teoria, nós temos Joseph Campbell, que trouxe algo que foi usado até no cinema, na arte, na literatura, que ele fala do herói arquetípico, né, da jornada do herói. E se nós olharmos a jornada do herói que tem nas grandes séries, nas grandes programas de televisão, os grandes filmes, né, a Jornada nas Estrelas, a gente vai ver esse esqueleto da jornada criada por Campbell. E Jesus Cristo é um herói,
E ele, então, segundo esse esqueleto arquetípico, ele vai trazer elementos que o Campbell coloca. Então, quais seriam, então, os elementos arquetípicos de um herói, né? Se olharmos assim rapidamente, porque a gente tem tanto ponto para enfocar, né, Tiago, que a gente vai só passar rapidinho. Mas se a gente pensar os elementos para o nascimento de um herói, seria uma concepção sobrenatural que Maria e Isabel já estavam conversando sobre essa concepção, que tanto uma quanto outra tiveram nessas gravidez de forma muito estranha. Depois, a predestinação, né? Tanto Jesus veio predestinado a ser esse Messias, e se olharmos João, ele foi predestinado a ser o precursor, né? A morte e a ressurreição, todo herói. Se olharmos lá na jornada do herói, então ele sai, ele é chamado para a aventura e depois ele vai se estruturando e vai chegar num momento que esse herói vai passar por provas e num determinado momento ou ele quase morre ou ele morre para depois voltar ressuscitado, né? Então a morte e a ressurreição faz parte da jornada do herói e Jesus de fato morre na cruz e ressuscita. E a missão dele seria para, né, conforme está nas escrituras, salvar a humanidade, e esse salvar no sentido psicológico é poder ficar inteiro, né? Não é uma salvação religiosa mais, mas é algo importante. Então, por que eu trouxe essa questão? Eu achei importante trazer, porque se nós pensarmos o Velho, né, o Antigo Testamento, ele traz esse Deus, esse Pai, como o Pai de uma nação, né? A nação de Israel. Nós estamos falando de uma coletividade. Depois, o Novo Testamento vai juntar esse sentido religioso na imagem de Cristo. Por isso que ele é o herói arquetípico. Ele vai juntar, ele une essas imagens, até então também em algumas culturas do politeísmo, num monoteísmo, mas Moisés já trazia a ideia do monoteísmo. Então, mas era um pai de Israel. E agora a psicologia profunda, que é a proposta desse trabalho, desse projeto, é pegar essa imagem de Deus que está lá fora, que a gente fazia na Via Crucis, né? Todas as fases dessa jornada arquetípica, que era vivenciada de forma coletiva, a proposta é que ela seja interna. O reino de Deus está dentro de nós. Então, a psicologia, né, com esse olhar de uma psicologia profunda, complementa essa proposta, transferindo a experiência psíquica, o reino de Deus construído pelos elementos da Boa Nova de Cristo dentro de cada um de nós. Então, hoje nós vamos sair daqui com essa pulguinha pensando, opa, como é que eu vou viver a Boa Nova a partir de agora? Não vai dar mais. Quem assistiu até aqui não tem como desligar, né, Tiago? A partir de agora vai ter que pensar como vai vivenciar essa Boa Nova todos os dias, que é a proposta psicológica de Joana de Ângeles na possibilidade de que nós possamos vivenciar a Boa Nova a cada dia. Eu vou fazer só um pequeno comentário, porque eu sei que alguns elementos que o Jung falam sobre o que é essa imagem divina em nós, né? Mas eu vou passar para você já essas reflexões, querida, mas é interessante então a gente pensar que o nascimento de Jesus, sobre a ótica dos padrões arquetípicos, ele representa a ideia da entrada da divindade no mundo humano. É o divino que vem e se integra à humanidade comum por nós partilhada. É quase como se a ideia de uma encarnação de um princípio superior em uma forma humana, o que de fato é verdade. Se pensarmos nos grandes missionários, nos espíritos que decidem vir auxiliar as diversas culturas no curso do tempo, eles fazem isso por consciência, por amor e por responsabilidade. Então, essa ideia do nascimento de Jesus e como que isso mostra, se revela uma espécie de uma jornada heróica, ela reflete justamente esse conceito de um herói que se sacrifica porque vem estar conosco, não precisaria estar, não deve mais nada, né? Um espírito já realizado,
mas se sacrifica para trazer luz. Olha a simbologia, trazer luz. E redenção. Então a ideia de a luz que instiga o despertamento e a redenção no caminho, que é aquilo que Emmanuel diz, né? A redenção como caminho de transformação, de possibilidades novas. Esse padrão, amigos, que escrevemos então, arquetípico, da forma como Jesus chega, vivencia a vida, e com essas características tão simbólicas, eles aparecem em diversas culturas e mitologias. Não é uma representação apenas cristã. Então veja que a jornada do herói, mítica do herói, ela tem um elemento importantíssimo para nós, revelando que, do ponto de vista espírita, sempre haverá almas que estarão conosco, que estarão buscando, junto à coletividade, nos inspirar no sentido das nossas redenções. Que a gente pense sobre isso. Tem uma frase do Edinger, nesse livro que o Tiago citou, que é o Arquétipo Cristão, que ele diz assim: a vida de Cristo representa as vicissitudes do si mesmo, que é esse self, em sua encarnação num ego individual, bem como as vicissitudes do ego no processo de participação nesse drama divino. Olha que lindo! Então, o self precisa do ego para se manifestar, para encarnar, e o ego precisa do self para se realizar. Então, é essa a interdependência e a dinâmica que existe entre João e Jesus. Né? João Batista, ele, de certa forma, precisa ir na frente para que ele possa preparar esse momento de proporcionar ao self as vicissitudes, ou seja, para que Jesus possa realmente nos trazer essa mensagem de iluminação, como o Tiago disse. E, ao mesmo tempo, o próprio João precisou de Jesus para que ele pudesse, então, cumprir o seu papel e pudesse morrer com essa fé e entrega que ele teve. Então, é uma relação dialética de interdependência entre um e outro. Porque, então, não existe um melhor e um pior, não, mas existe uma dinâmica, que é essa dinâmica do ego e o self. Então, é uma inter-relação. Então, esse drama da vida arquetípica de Cristo, ele vai descrever essas imagens simbólicas, né, os eventos da vida consciente, e assim como da vida que transcende ao ego, que transcende a consciência. Então, há uma inter-relação entre os eventos. É interessante que, quando nós pensamos nessa simbologia, para nós espíritas é até mais fácil compreendê-la na perspectiva da jornada do espírito. Mas olha que interessante. Quando Alcione, personagem inesquecível da obra Renúncia, que já habitava um mundo distante do nosso, ela é convidada. Você gostaria de reencarnar na Terra? E ela, sabendo dos compromissos com o espírito, a que ela muito amava, que estava ainda aqui preso por circunstâncias diversas, às encarnações na Terra, ela aceita. Eles alertam ela, dizem assim: olha, você tem certeza disso? Porque, veja, a experiência do corpo denso terreno, na Terra, tem muitas vicissitudes. Estou puxando isso cada vicissitude, querida, porque é a ideia de que o divino já desenvolvido, ele vai ser macerado e testado pela condição humana. Assim como a condição humana vai ser instigada a buscar a transcendência ou uma dimensão divina. E talvez nós espíritas tenhamos isso muito vívido em nós, né? Que são as dificuldades diárias, os desafios de viver, né? O mito do significado de uma vida, o mito do significado de viver uma experiência espiritual significativa. Mas veja, quando nós pensamos então que na experiência de estarmos encarnados, existe em nós essas duas dimensões, um sagrado e um profano, um humano e um divino,
em constantes entrechoques para uma expressão que é representada numa cruz. Né? A morte ela é sempre simbólica, ela tem que ser simbólica, porque de todos os dramas, dos cenários, das ideias representativas de uma jornada do que foi a vida de Jesus, fica a ideia de que o final desse processo não é a morte. O processo disso é a transubstanciação ou a transformação da alma para algo que sobrevive. E o que sobrevive não é o ego transitório. O que sobrevive é a identidade mais profunda, identificada com Deus, que é o Espírito. E nós não podemos perder, amigos, essa ideia no sentido dos nossos compromissos perante a vida. E Edinger fala de uma coisa tão bonita quando você fala da cruz, né, Tiago? Que ele fala assim que ao longo do tempo, ao longo dos séculos, uma série de imagens foram se cristalizando, quase como ele cita como um amuleto contra as forças arquetípicas. Então, se pensarmos no mal, que é uma força arquetípica, a cruz, né? Muitos cristãos usam a cruz como um elemento, quase um amuleto, né? Quando ainda não se tem a compreensão simbólica e fica nessa coisa concreta, mas ele é, né, ele é cristalizado ali uma imagem de proteção. Então é isso que vai dando, né, essa imagem de mito cristão. Então esse mito cristão ele tem estágios da vida de Jesus que a psique objetiva foi trazendo. E se nós pegarmos quase todo o livro Boa Nova, quase todos os capítulos vai falar desses estágios. Por isso que é legal porque o primeiro capítulo ele contextualiza historicamente e agora que ele começa mesmo a falar de Jesus, né? O processo dele com o João. E se a gente pensar nessa sequência do misto, vou ler rapidamente. É a anunciação do anjo, que já citou aqui Maria e Isabel conversando sobre a anunciação, o nascimento de Jesus, a fuga para o Egito, o batismo de João, a entrada triunfal, a última ceia, o Getsemane ou o Jardim das Oliveiras, né, a prisão e julgamento, flagelação, crucificação, lamentação e sepultamento, ressurreição, ascensão e Pentecoste. Ele mostra esses pontos que foram cristalizados e que são imagens que representam partes desse processo de individuação, que muitas vezes, sem a compreensão, o nosso ego, sem a luz de uma consciência mais profunda, vai usar como um amuleto, porque inconscientemente o inconsciente sabe a força dessa imagem arquetípica, né? Então, a princípio, a gente repete na Via Crucis a vivência coletiva desses pontos. Então, um momento lá na anunciação do anjo, aí na igreja a gente vai e fazia, né, as orações, e aí sim, aí o nascimento de Jesus, e vai por todos os pontos. Então, são pontos formados pelo próprio inconsciente, mostrando esse mito cristão. E aí depois Jesus trazendo isso para ele e a psicologia fazendo com que a gente possa vivenciar isso. E só para sintetizar, o Jung tem uma frase linda, ele fala assim, ó, o destino da igreja como corpo de Cristo toma como modelo o destino do próprio Cristo. Ou seja, a igreja dirige-se para a morte como um agente coletivo, não é a morte da igreja, mas é terminar esse processo, né, transformar esse processo como um agente coletivo. E abre um ciclo arquetípico de compreensão psicológica e transfere o simbolismo para o indivíduo. É o que Jung denomina de encarnação contínua. Então, é como se agora, por isso os 12 anos, né, se fechou um ciclo, aí se abriu um outro, e agora, nesse momento, a gente sente que com a transição planetária também se abre um novo ciclo dessa encarnação contínua, que Jung usa esse termo, para mostrar o quanto que a gente precisa trazer para dentro esses conceitos que até então eram vivenciados coletivamente e que isso precisa morrer, não a igreja é importante que se mantenha, mas a forma como a gente vivia esses pontos coletivamente.
faz parte do processo psicológico humano, amigos, que nós amadureçamos a nossa capacidade de representar psicologicamente aquilo que muitas vezes reivindica um rito, um ato, porque um ato, um ritual, ele nada mais é do que um processo projetivo de algo que está acontecendo na alma. E olha que interessante como a cadeia de eventos na história cristã nos ajuda a compreender essa transição do material, do objetivo, para uma dimensão subjetiva simbólica. A verdade para os judeus eram duas tábuas de mandamentos. Eram dois, né? Eram duas tábuas. Aqui está a verdade. De repente chega um homem e diz assim: não, eu sou a verdade. Olha que interessante. Ah, quer dizer que agora então a verdade, o caminho e a vida é representado nele, no Messias? Sim. Estou percebendo as transformações representativas do que é no processo psicológico, e aí de repente chegam os espíritos e dizem assim: terceira revelação, a verdade está dentro de você. Olha que interessante. Quer dizer, então, que não é um objeto de fora, não é um outro que vem me dizer o que fazer. Não é um outro que vem dizer a mim qual é a verdade. Na verdade, ele vem apontar caminhos e descobrir. Descubra a sua verdade. Isto é os caminhos de transformação na ideia de uma compreensão psicológica que transfere o simbolismo para mim, para ti, para nós. Entendem isso? E aqui exige de nós, amigos, uma maturidade para lidarmos com, muitas vezes, somos dependentes, ou na história humana as pessoas se tornam dependentes de representações externas como forma de justificar aquilo que elas não dão conta, para permanecerem atemorizadas perante algo que está fora, quando, na verdade, todos os processos de construções míticas na história antropológica sempre foram representações do mundo interior projetados para fora. Agora, o que estamos refletindo nesse momento do texto é que a ideia de vivermos esse mito cristão que é dentro de nós, na alma, são as transformações a partir das experiências e como nós vamos representá-las e vivê-las psicologicamente. É isso, Adriana. E tem uma frase de Jung que ele vai dizer exatamente o que é, né, sintetizando isso que você disse. Ele diz que não é uma imitação de Cristo no sentido de pegar esses pontos e fazer o que ele fez. Ah, então eu vou lá, anunciação do anjo. Então eu vou... não vou imitar Cristo desse jeito. Mas é o oposto, é uma assimilação dessa imagem de Cristo em seu próprio ser. Então o meu ser assimila Cristo. É diferente de uma imitação egóica, de uma repetição. Por isso que não é mais coletivo lá na igreja, repetindo, repetindo. Não posso mais ter essa imitação de ego, mas uma assimilação profunda do ser, e não se trata de esforço, porque aí se torna egóico, mas é uma experiência involuntária. Eu vou ter uma experiência de Cristo, eu vou ter uma vivência de Cristo. É essa a proposta da individuação. E é viver a sua própria vida, é ser quem você veio para a Terra para ser. E não aquilo, né, que os pais querem, que os filhos querem, e aí entra o que a Giza coloca, né? A Giza, então, ela explica o sentimento das mães como sabendo os seus filhos, que os filhos eram espíritos nobres. E aí ela traz essa partezinha, né, da fala, né? Nós, as mães, temos sempre o espírito abalado por injustificáveis receios. E aí, né, Giza, obrigada pela pontuação e nos trazer essa parte enriquecendo esse momento, porque é exatamente isso, né? As mães... É injustificável, veja, Maria sabia quem era o filho, né? O anjo já tinha comunicado, Isabel também, mas mãe é mãe, não adianta. Mãe vai ficar preocupada, mãe vai ficar, né, de certa forma, com esse injustificável receio. Então, obrigada pela contribuição, porque é maravilhoso, né, sabermos que também é arquetípico, né, a gente ter esses receios de acordo com as escolhas dos filhos. Uma coisa que eu gosto de dizer em relação a isso é que tem uma lei que a gente não consegue quebrar,
que é o livre-arbítrio. Então, as mães que têm esses injustificáveis receios, elas têm razão, porque nós, enquanto pais e mães, nós temos o dever de orientar o filho, mas nós temos que respeitar a lei do livre-arbítrio. O filho pode não querer fazer nada daquilo que eu disse, né? E então nós temos esse receio, vai que essa criança, esse adolescente, esse adulto tome caminhos pelos quais eu não queria, mas eu preciso estar preparada que esse ser tenha liberdade em escolher os seus próprios caminhos, né? E aí entra o que Maria fez, essa obediência ao chamado divino, né? Então nós precisamos, de certa forma, quando ela fala, eis aqui a escrava do Senhor, faça-se em mim a tua palavra, nós, enquanto pais e mães, diante desse exemplo que a Giza nos trouxe, precisamos também ter esta confiança de que existe algo maior, é isso que é arquetípico, né? Existe um self direcionando, e o exemplo que eu gosto de dar é exatamente de Francisco de Assis, né? Já pensou o que essa mãe de Francisco sentiu quando lá em praça pública ela viu o pai cobrando, né? Até essa roupa que você usa aí é minha, e Francisco tira a roupa, entrega para o pai e vai embora. Imagina como ficou essa mãe, que receio ela não foi tomada, mas o importante é que a gente possa ter, assim como Maria, essa fé, entendendo que existe uma finalidade, né, para esse preço que se paga de seguir o seu próprio caminho. Porque é muito difícil para os pais quando o filho toma um caminho que ele não gostaria, mas ele precisa também respeitar a missão do filho. Imagina se Maria não deixasse, né, Jesus naquela hora. Imagina se quando ela responde daquele jeito, né, ó, vim aqui cuidar dos assuntos do meu pai, ela puxasse a orelha dele e falava, não, você vai para casa, tal, né? Quer dizer, olha o quanto os pais interferem, né, Tiago, na missão dos filhos. Eu vou só citar uma informação aqui, amigos. Eu tive um cuidado de buscar isso academicamente para ter uma informação fidedigna. E até mandar um abraço para a Giza, né, nossa querida Giza. Vocês sabiam, amigos, que a realidade social e econômica na época de Jesus ela era tão dramática que a vasta maioria das pessoas elas viviam do mínimo. Elas tinham assim, o que elas comiam era para sobrevivência delas biológica. Tem essa informação a partir de pesquisas acadêmicas de que a cada 2 crianças que nasciam à época, só uma sobrevivia até 1 ano de idade. Olha isso, gente. De cada 2 crianças, uma morria até 1 ano de idade. Por todas essas questões. Desses 50% sobreviventes, em torno de só 60% sobreviveria até os 10 anos de idade. Veja que a precariedade existencial era muito difícil. Então, vejam que Jesus, João Batista e as crianças que chegariam à idade adulta são crianças que não só tiveram a preservação e um cuidado, seja ele alimentar, né? Mas também tiveram acesso a alguma dimensão de afeto e cuidado. Eu lembro um primo dizia assim: poxa, tô cansado da avó ficar me chamando de neném. Eu já tenho 40 anos. Por que a avó me chama de neném? Ô, neném, vem almoçar. Vó, eu não sou mais neném. Mãe e vó, estou na avó aqui porque a avó era fogo. Mas às vezes elas permanecem identificando filhos e filhas em uma posição psicológica que já foi embora. Mas é como elas se relacionam ainda com este lugar que filhos e filhas ocupam no seu imaginário psicológico. Então, as aflições, as preocupações fazem parte, né? E, claro, colocando aí o condão ou o tempero reencarnatório, aí torna-se muito mais complexos. As culpas, os dramas ou traumas, questões anteriores não resolvidas, se fazem presente nesse tecido novo, da nova experiência, né? Congregando os espíritos da família. Tiago, outra questão que eu quero trazer para a gente olhar, que eu gosto desses detalhes, né? Tem um Valéry, o Valéry fala da importância do detalhe.
E eu quero pegar aqui uma coisa que cutuca muita gente, né? Eu acho que em todas as épocas da humanidade a questão da virgindade de Maria fica assim, né? As pessoas ficam pensativas. O que seria essa questão da virgindade? Então, à luz da psicologia, a gente pode pensar na virgindade de Maria se configurando como uma importante parte desse simbolismo em toda essa questão entre Jesus, entre, né, por que ela, segundo a narrativa evangélica, ela tinha essa questão, ela era virgem e a Isabel, ela era idosa, né? Então, por que a virgindade? Parece que tem, então, uma conexão arquetípica também, né, entre a virgindade e a capacidade de lidar com a energia transpessoal. Né? Então, veja, na Roma Antiga, a gente vê historicamente que as virgens vestais eram a guardiã da chama sagrada nos templos, elas que cuidavam para que aquela chama não se apagasse. Lá nos Incas, né, os peruanos, as virgens também mantinham no templo a questão do fogo santo. Então, o que seria um ego virgem? O ego virgem, né, na imagem de Maria, com essa aceitação, eis aqui a serva do Senhor, o ego virgem ele tem suficiente consciência para se relacionar com as energias transpessoais sem se identificar com ela. Então, veja, não é uma virgindade física, né, corporal, mas sim uma virgindade egóica em você entrar em contato com algo luminoso, porque sabemos que os arquétipos do inconsciente coletivo trazem númenes, traduzindo tudo isso, esses grandes temas, né, morte, esses grandes temas que são universais, eles trazem um númen. Então, o ego que se relaciona com isso, que não se contamina, é um ego virgem. Ou seja, ele liga com esse fogo arquetípico e não se queima. E aí, Fílon de Alexandria diz algo maravilhoso. Ele diz assim: pois a união de homens para a procriação de crianças faz de virgens mulheres, mas quando se associa com a alma, Deus faz aquela que anteriormente era mulher tornar-se virgem outra vez. Olha que lindo, né? Ou seja, a questão não é física. Essa virgindade de Maria não é uma virgindade física, mas ela pôde se relacionar com um ser de tamanha magnitude como Jesus e ela não ficou... ela não se contaminou. Né? Então, o ego, quando se relaciona ao self, ele não vai ficar... Porque a grande questão é a inflação egóica. O ego, ele se sente o dono do ambiente. Não, o self, sim, que é esse grande. Então, ele traz um número, ele traz um poder, e o ego, muitas vezes, quando não é um ego virgem, ele pode cair numa inflação egóica. Talvez você esteja trazendo um tema interessantíssimo que mereceria até estudos nossos, querida, com mais profundidade, que é de fato a compreensão de que essa virgindade ela é mais simbólica do que literal. E talvez muitas pessoas se surpreendam com isso. Existe um autor junguiano chamado John Layard. John Layard tem um livro chamado O Arquétipo da Virgem, em que ele explora em profundidade essas questões. E o John diz assim: a palavra virgem ela não significa castidade, mas na verdade a ideia de algo que tem muita natureza, que é livre, que está em movimento, né? Uma energia no sentido de uma conexão com algo que é mais transcendente e sagrado. Então, quando a gente pensa nessa ideia arquetípica da virgindade de Maria, nós precisamos buscar essa ideia das interpretações psicológicas e culturais que nós já temos hoje. E a ideia, amigos, é que a Virgem é alguém que parece estar autenticamente conectada com algo que transcende o humano e o vulgar. Né? Há espaços psíquicos para essa descoberta, para essa autenticidade. Muitas vezes envolve rupturas com expectativas sociais, né? Uma busca por uma
uma dimensão de realização. Então, veja, essas palavras em torno de virgem, elas têm que ser representadas na sua simbologia, né, Adriana? Porque a gente não fique na literalidade. Interessante essas questões. E aí a gente vai adentrando no mito do herói e vai olhar também para o duplo nascimento. Né? Então, primeiro a questão de Jesus foi a questão da mãe sendo virgem, e aí a gente já trouxe isso com essa linguagem simbólica, e a questão do duplo nascimento. Por que Jesus teve duplo nascimento? Porque ele vai, né, embora ele nasce em Belém, mas ele foi para Belém em virtude do recenseamento, e aí eles tiveram que ir para fazer o recenseamento. A cidade natal é na Galileia, né, em Nazaré. Então ele tem um duplo nascimento, ele tem uma cidade a qual ele pertence, a sua família pertence, mas ele vem a Belém e nesse momento ele nasce. Então, se a gente olhar essa categoria do duplo nascimento, ele se encaixaria nisso. E depois a dupla natureza, que vai dar, aí sim a gente vai ver a questão de selfie, porque Paulo ele fala que Cristo é pré-existente, então Paulo diz a imagem de Deus invisível, o primogênito de todas as coisas, pois dele foram criadas todas as coisas, e também a outra ideia é que ele seria um mortal que morre e é ressuscitado. Então, seria também essa questão de uma dupla natureza, uma natureza mortal e que ressuscita, mas uma natureza divina, onde dele parte todas as coisas. Então, aí a gente vai ver esse fenômeno paradoxal entre o temporal e o eterno, a vítima sacrificial, que ele foi crucificado, e o rei dirigente, que vem nos salvar, a questão do morrer e do nascer de novo. Então, aí a gente vê todas essas questões paradoxais do self, né, Tiago? Que a gente vê na questão. Por isso que ele sendo o próprio self. Então, nós pensamos na jornada do espírito, na jornada da alma, em que ela congrega elementos simbólicos de vida, de morte e de renascimento, sejam elas físicas, sejam elas psíquicas, como necessidades para que a alma consiga se realizar. Eu acho que esse é um ponto importante quando a gente pensa, então, de nasce um herói, como ele vive sua vida, como ele passa por dúvidas e dificuldades, como ele passa por grandes provas e sofrimentos e ele consegue sair desse processo. Mas eu lembro uma vez no DIGE, no Departamento de Infância e Juventude, estava tendo uma aulinha com as crianças e a professora disse assim: e aí, Jesus, amigos, nosso amigo querido, ele foi crucificado e ele morreu na cruz. Aí o menininho levantou assim a mão, o Pedro, não era danado que só ele perguntou assim: tia, já que ele era tão poderoso, por que ele não desceu da cruz? Olha que interessante. É uma pergunta em seu sentido egóico. Por que que ele não saiu desse lugar para evitar a morte? Porque nós estamos falando de que para chegar ao nascimento e à expressão do self, o ego precisa morrer. Claro que não tem que ser literal, mas na história depois há uma literalidade aí, mas no caso de que é uma simbologia de que eu morrerei para que vocês entendam qual é o caminho psicológico que vocês precisam realizar em vida diante daquilo que testará a vida de vocês. Os familiares difíceis, o cônjuge que é impaciente, intolerante, os filhos que muitas vezes parece que nos abandonaram. Então, tudo aquilo que chega a nós são essas cenas cristãs, são essas cenas místicas desse processo que nós chamamos do arquétipo cristão. E nós temos que ter, amigos, a grandeza de pensarmos sobre isso dentro de nós. Como é que está para nós a ideia desse morrer simbólico, de rompermos com certas verdades, de abdicarmos de certas ilusões, de cedermos ou não para certos desejos? São do ego, são da alma, são reflexões que cada um tem que fazer em relação ao seu lugar
porque nós precisamos viver a boa nova, né? E é bem interessante que o próprio Judas pensou desse jeito, né, Tiago? Quando ele entrega Jesus, Judas não tem essa pretensão de vender Jesus, não. Ele imaginava, pelo grau de consciência que ele tinha, assim como essa criança, né, que ele poderia não se deixar morrer, que ele não deixaria esse extremo, né? Ele, de certa forma, como a criança coloca, ele desceria da cruz, né? Então, a gente pode, então, pensar na ideia do batismo, né, de Cristo por Jesus, porque na vida adulta, depois, lá na frente, bem depois dessa cena, João, ele batiza Jesus, então Jesus chega adulto e ele passa pelo batismo. Então, o que seria o batismo? É uma relação, né, ego-self, é um drama de morte e renascimento. Então, Jesus precisou dessa morte para que houvesse essa provação iniciatória de solúcio, né? Essa dissolução do ego para que o self realmente pudesse se manifestar e o seu destino transpessoal pudesse, de certa forma, emergir, né? Esse self emergindo para a consciência. Em síntese, nós temos no batismo uma representação de como que o ego se relaciona com essas experiências relacionadas à vida. Então, se temos então na figura de João Batista, que representando o ego e que vê a aproximação do self, representado em Jesus, nós temos nesse rito da purificação como se fosse um movimento de organização da consciência e que prepara terreno para a chegada de quem? De Jesus. A ideia de ele ir primeiro que Jesus tem uma simbologia psicológica aí, que nós não podemos perder o foco. Tudo que nós fazemos na vida, de buscarmos termos mais paciência, sermos mais tolerantes, sermos mais pacíficos, sermos mais justos, sermos mais pacificadores, sermos mais humildes, ou virtude difícil, né? Amigos, essa cartografia das bem-aventuranças, elas são constantes cheques colocados perante o ego. Porque se nós não fizermos esse movimento, nós nunca constrangeremos o conforto em que o ego se encontra na experiência humana. Então, se Jesus é a representação do self e ele é acolhido por este ego no ritual simbólico do batismo, existe então aí entre esses dois um diálogo fundamental e que está representado nesses dois pré-adolescentes conversando. Ego e self dialogam sobre quais serão os nossos destinos, para onde que nós iremos nesse processo de individuação. Então, várias serão as dificuldades que João Batista vai encontrar em vida. E nós sabemos aonde que esse espírito, como ele vai desencarnar de maneira muito violenta. Mas perceba que para a expressão mais profunda do espírito, simbolizado em Jesus, é necessário então que esse ego se aproxime e que ele consiga. Preparar caminho, então, significa a ideia de que nós temos que enfrentar as nossas dificuldades. Nós temos que olhar para as asperezas da nossa alma. Em síntese, nós temos que ter coragem de reconhecermos, acolhermos e integrarmos as nossas sombras. Porque, de alguma forma, amigos, se nós não fizermos isso, são dimensões, são partes importantes da nossa alma que, se não forem, isso é, como diz Jung, para chegar aos céus é necessário um mergulho nos infernos, e todos nós temos os nossos infernos, das experiências transatas de outras existências, porque só assim o nosso Cristo interior vai ser capaz de brilhar. Consagrar Jesus no Rio Jordão com o João Batista é um reconhecimento que ele, como ego, também é um filho de Deus. Ele é um filho desse céu. E é necessário ele reconhecer que há naquele momento uma conexão. Vocês imaginam, amigos, a poética a beleza dessa cena, Jesus na posição que se encontrava, ele sendo batizado por João Batista, deve ter sido uma cena maravilhosa e muito bonita.
Então, vamos pensar sobre isso, né? Quais são os nossos batismos? Quais são as nossas experiências que podem nos colocar em contato com a nossa alma em mais profundidade? Jung dizia que em um processo de autoconhecimento, em um processo terapêutico, o que é mais difícil psicologicamente para o espírito, eu digo isso, eu sei como é que é isso, é suportarmos o que é difícil em nós. E nós não sabemos o que fazer com isso, sabe? Quando nós não temos as respostas ainda. Ou quando a gente não sabe o que fazer. Sustentar isso, sem que a gente jogue isso fora, ou reprima, ou fuja, como fez Jonas, a gente tem que sustentar essa luta. Porque se nós não sustentarmos esta luta, vai ser muito difícil para nós conseguirmos entrar em contato com as dimensões mais profundas e valiosíssimas da vida. E pensemos nisso com muito carinho. E por outro lado, né, Tiago, quando a pessoa consegue esse suportar, que eu gosto da palavra suportar, que é dar suporte, né? Quando eu consigo dar suporte para o meu não saber, para não saber para que lado eu faço, o que eu devo, que eu devo fazer diante de tamanha dor e sofrimento, é nessa hora que o ego ele se dobra e ele percebe o self. Então, olha a importância de dar suporte, né? E suportar mesmo, ficar ali, né? Como se tivesse, como alquimista ali, sendo cozido nesse banho alquímico, e essa matéria-prima vai sendo transformada. Porque quando o ego percebe que ele não precisa decidir, que há um centro norteador e que dirige o processo, para o próprio ego é mais leve. Mas é muito difícil para o ego abrir mão do poder. Então, quando ele suporta, ele consegue entender que ele não precisa ser o outro arquétipo, né? Que é o herói, no sentido de que, por isso que o ego tem que morrer, o herói tem que morrer. O herói tem que morrer porque ele tem que parar de tentar resolver tudo, ser aquele na família, né, que vai lá, que suporta, que carrega todo mundo, que paga as contas da casa, né? Então esse herói tem que ver que não funciona mais para que realmente o self mostre o caminho, né? Então é muito importante essa questão. Tem mais uma questão ali, a Giza Mendes, ela faz outra pergunta. Obrigada, Giza. Ela diz que se a gente pode elucidar a simbologia do bloco de mármore em relação a João Batista e a dor e Salomé trazidos quase no final por Humberto de Campos. Você saberia colocar alguma questão, Tiago, sobre o mármore, o bloco de mármore e a dor e a Salomé trazidos no final? Interessante essa pergunta. Eu confesso que não meditei a respeito dela a partir dessa perspectiva. Eu não saberia dizer agora sobre isso, querida, algo para ti. Não se me parece talvez isso uma simbologia importante acontecendo em relação ao que é um processo em que você depura a matéria, ou como Michelangelo, né, dizia, em contato com o mármore, de dar vida por meio daquilo que se bate, que se martela e que se deteriora e que se corta para chegar-se a algum lugar. Agora, pensar nisso na perspectiva dessa história do encontro entre João Batista e Salomé e o desfecho trágico da vida dele, eu não saberia dizer, querida. Mas excelente pergunta. Vou humildemente colocar aqui que eu não saberia responder essa pergunta. E essa questão da Maristela Prado, obrigada, Maristela, pela pergunta, que ela está falando da importância que o Tiago fala do suportar, que isso gera angústia, mas aí ela fala, né, só mantendo o foco e tendo muita fé em minha capacidade e fé em Deus. E se a gente pensar, e aí, Maristela, você trouxe outro ponto que estava passando despercebido, de que novamente Maria e Isabel, elas tinham muita fé, né? Então, nesse processo, a gente precisa acreditar em Deus,
a gente precisa acreditar numa transcendência e a gente precisa acreditar que tem um self coordenando todo o processo. É importante pensar se há um Deus e esse Deus é soberanamente bom e justo, como a espiritualidade maior nos coloca, e ele é, sem dúvida. Essa fé ela pode ser cultivada. Então, mesmo aqueles que ainda não desenvolveram a fé, ela pode ser exercitada. E quando se para pensar no meu processo, isso me ajudou muito. Essa frase, se Deus, eu dizia para mim, né? Se existe Deus e esse Deus é soberanamente bom e justo, o que eu estou vivendo é importante e ele não é injusto. Porque é uma parte minha, né? Aí vem os complexos, que aí vem a questão do batismo. O batismo também é eu me despojar e transformar esses complexos, né? Então, a partir do momento que você dialoga com esses temas e você vai desconstruindo, você vai estar cultivando a tua fé. Você vai estar possibilitando que essa fé emerja e essa fé possa se fortalecer, acreditando que existe uma finalidade. Aí a gente pensa no Jung, falando que é importante mudar a nossa pergunta, parar de se perguntar por que isso acontece na minha vida e a gente pensar no para quê, qual a função disso em minha vida. Existe uma função e, com certeza, aí a gente já sabe a resposta. É a lei do progresso. Então, o progresso faz com que a gente... Né, para o nosso progresso. Então, a fé ela é um elemento importantíssimo e necessário, principalmente hoje, nesse momento atual, nesse momento de dor, nesse momento de sofrimento. É importante que a fé seja uma ferramenta a ser utilizada. E se eu ainda não tenho, eu posso cultivar assim como uma plantinha, né? Colocar adubo, colocar água para que isso germine. Nunca deixar Giza sem resposta. Existe um tema central, sabe, Giza? Giza e queridos amigos, né, e amigas. Existe um tema central na proposta psicológica de Nuno de Ângeles, que é encontrarmos sempre uma discussão teleológica propositiva do para quê da dor humana, do sofrimento. A dor é parte do processo da vida, o sofrimento pode ser parte do processo da vida. Há a possibilidade, né? E essas circunstâncias, elas são matérias-primas difíceis. São as taças de fel do Getsemane, né? Jesus diz que precisará sorver aquele cálice que é o cálice das experiências árduas, que testam. E a simbologia do mármore é a ideia de que por trás da dor, por trás daquilo que é bruto e que testa, existe algo que purifica. Vocês sabiam que existe uma biografia do Michelangelo, do Martin Gayford, chamada Uma Vida Épica, em que esse homem ele conseguia bater nos blocos de mármore, ele batia assim, ó, ele sabia, esse aqui é bom, esse aqui não é bom. O pessoal, como assim? Acredita em mim. Ele de uma forma sabia tatear pela experiência o que ele qualificava como um bom bloco de mármore. Para nós, na simbologia então da alma, todas as experiências elas são importantes. As mais deliciosas, as mais alegres, as mais vivazes, quanto as mais ásperas, as mais difíceis, as mais dolorosas. Todas elas vão para um caminho de serem decantadas para a purificação do espírito. Então, a ideia de aproximação de opostos, a simbologia junguiana, ou a capacidade de ir sorvendo dia a dia aquilo que é difícil em nós, estamos ampliando consciência. Então, que o mármore das nossas experiências seja sempre importante para o nosso despertar, porque lá na frente seremos gratos a essas experiências. Talvez agora seja difícil, mas elas estão acontecendo, nós temos que lidar com elas, porque elas não vão embora.
E E aí, aí já querida? vai chegando o final, né, É, Tiago? Já chegando vai ao dando esse final. triste aperto no peito, porque, É, querendo ou não, o tempo ele urge e a gente precisa encerrar, mas sim. falar da minha alegria, né, de estar aqui. Estarei novamente no próximo, né, Tiago? E Sim. o projeto é muito bonito, que a gente possa ir lendo, né, a Boa Nova já com esse olhar mais assim, garimpando, né, essas pérolas e esse simbólico do texto. Uhum. Muito bem, amigos, vamos nos despedindo. E eu não poderia deixar de deixar uma última reflexão, que é importante que vocês meditem sobre as nossas responsabilidades perante a vida, o mundo e as pessoas que nos cercam. Nós estamos hoje aqui encarnados porque alguém ou algumas pessoas foram precursoras na nossa vida. E a seu tempo nós seremos precursores de outros que vão estar reencarnando. É na cadeia das almas interconectadas que nós vamos compreendendo as nossas responsabilidades. Então, se João Batista foi o precursor de Jesus, se o ego simbolicamente é o representante que vai exaltar o self no campo da experiência da vida, nós somos precursores. Mas também tivemos os nossos precursores. Nesse lugar, no atrito, na vida, nas relações, nas chegadas e partidas, é que nós vamos construindo, né, esse elo de responsabilidades e que a gente possa, chegada a hora de sermos precursores da nossa própria alma, mas também daqueles que chegam pelo berço, aqueles que chegam pela adoção, aqueles que chegam como sobrinhos e sobrinhas, aqueles que chegam pelas portas da vida a nós, que nós podemos fazer o melhor, sendo precursores da Boa Nova. A gente pensa sobre isso com muito carinho e muito amor. É isso, querida. Vamos despedir? Isso, isso. Só colocando então, né, que a gente vai retomar, né, vai ser dia 12. Você tem a data ali Nós vamos. certinho? O nosso terceiro encontro vai ser dia 10 de maio, no sábado, 10 de maio. Terceiro encontro, capítulo 3, primeiras pregações, com a querida Marluce e com a querida Adriana. Né, Adriana? Então estão todos convidados, já deixem anotados na agenda, porque esse programa tem sido uma experiência, amigos. Nós estamos, né, experimentando refletir sobre novos ângulos dessas histórias e que possam ser proveitosos para as nossas vidas. Então, todo o feedback, todas as perguntas serão sempre muito bem-vindos. Então, muito obrigada. Vamos se despedindo, então, por aqui. Isso. Muito obrigada a todos. Obrigada, Tiago. Obrigado, querido. Até a próxima.